Espera no Senhor e tem coragem.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir, e dizia-lhes: a messe é grande, mas os operários, os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei o que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Prezados irmãos e irmãs, nesta nossa preparação para a festa do nosso padroeiro São Francisco de Assis, nós expressamos com o salmista a nossa confiança em Deus. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Expressamos a nossa convicção de fé porque Deus é bom. Por isso nós aprendemos primeiro a bondade do Senhor na terra dos viventes, porque Deus é bom. E este Deus, quanto mais nós crescemos na intimidade com Ele, mais Ele nos capacita para que possamos semear a bondade em meio à maldade, semear o amor em meio ao ódio, semear a tolerância em meio à intolerância, semear a paz em meio à violência. Então, sei que a bondade do Senhor eu hei de viver na terra dos viventes, porque Deus é bom. E quando nós cultivamos a nossa intimidade com Ele, Ele nos capacita para que possamos fazer essa boa semeadura. Por isso, espera no Senhor e tem confiança. Espera no Senhor.
E é nesse intuito que o Evangelho então nos apresenta aqui Jesus enviando outros 72 discípulos em missão. Ou seja, então já tinha feito isso antes, porque o Evangelho enviou outros 72. E ali é bonito a gente poder perceber que a missão a Deus pertence. Nós que nos dispomos à missão somos os missionários. Então a missão não é nossa, não, a missão é de Deus. E como é que a gente sai em missão? Como igreja. Como igreja. Então por isso os enviou 2 a 2. Aí tem uma passagem no Evangelho de Mateus que diz assim, mostrando que 2 ou mais é a igreja. Onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, como igreja. Então essa é a primeira convicção. A missão é de Deus, nós somos os missionários, Deus nos envia, nós somos enviados, não para fazer o que a gente quer, não. A gente vai na igreja, como igreja. Por isso, e 2 ou mais, é que nós somos enviados. Depois, a importância da oração. Se não tiver oração, a missão fica ameaçada. Porque sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Quem é que vai nos alimentar nessa terra? Oração. Espera no Senhor. Tem que orar? Espera na oração. É uma oração. A messe é grande, os trabalhadores são poucos, então rezai, orai. A oração é que nos sustenta na missão. E depois, qual é o conteúdo? Qual é o conteúdo da missão? Para sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Então qual é o conteúdo? A paz. A paz é o conteúdo da missão. E aqui algumas recomendações do Evangelho. Não leveis nem bolsa, nem sacola, nem sandália. E não cumprimenteis ninguém pelo caminho, não nos parece. Então não leveis nem bolsa. O que é que vai ser dentro da bolsa? Dinheiro. Não leveis sacola. O que é que vai dentro da sacola? Comida. Não leveis sandália. A gente vai ter que entender o porquê dessas sandálias aí. Não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Então vejamos. Não leveis bolsa. Vocês se lembram quando Pedro e João entraram no templo para fazer a oração das 3? Aí se depararam ali com alguém que estava pedindo esmola. Era a oração das 3, é o Atos dos Apóstolos, logo no início, capítulo 3. E aí Pedro e João olham para ele, e ele pede a aquele que estava esmolando para que olhasse para eles. E o que é que Pedro e João falam para ele? Ouro e prata nós não temos, mas o que temos nós te damos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te e dá. É próprio da missão? Ou seja, o que é próprio da missão? Não é o dinheiro. Ajuda. Claro, se a gente não pagar a conta de luz, não tem luz. Ajuda. Mas nós não fazemos missão, a evangelização não está a serviço de dinheiro, é o contrário. O dinheiro tem que estar a serviço da missão. Senão está tudo errado. O dinheiro tem que estar a serviço da missão. Missão é importante, está nesse sentido. Depois não leveis a comida. Ele te viu onde vocês estiverem, comer daquilo que vos servirem. Comer daquilo que vos servirem. Depois não leveis sandálias. Por que não leveis sandálias? O que deve chamar a atenção não são os nossos pertences, as coisas que nós temos, mas sim aquilo que nós somos. E aí, se a gente abrir o livro do profeta Isaías, no capítulo 52, nós vamos nos deparar com uma mensagem muito bela, que virou até música para nós. Como são belos os pés, não as sandálias. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Então, ou seja, o importante do missionário não é aquilo que o missionário tem, mas aquilo que o missionário é. E ele só é capaz de anunciar a paz se ele está íntimo, se ele é íntimo da paz, que é Cristo Jesus, que é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Então, nesse sentido. Depois,
Não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Fazia parte do rito daquela gente. Aí não parava um com o outro assim, pronto, aí esquece que são. Ele fica agora falando de tudo. Naquela época não existiam as coisas que existem hoje. E hoje a gente ia falar do Flamengo, do Botafogo, não sei o que, aí vai fala de tudo. Tá, e aí aquilo que é mais importante ficou em segundo lugar. Então era isso, ou seja, era um primeiro demorado. Não era uma coisa de um abraço e vida que segue, não. Aí eu ficava ali 1 hora, mais de 1 hora. Vamos lá, agora ficou em segundo lugar. Então nesse sentido. Aí não comprometeis ninguém no caminho nesse sentido. E o conteúdo da missão, então, é a paz. E qual é o significado bíblico da paz? O significado bíblico da paz é a plenitude de bens. E para que a plenitude de bens aconteça, então esse é o significado da paz. Plenitude de bens. E para que a plenitude de bens aconteça, faz-se necessário, então, uma relação de retidão nossa com Deus. A relação nossa de retidão com Deus, para que a paz aconteça, significa obediência. Escutar Deus e buscar colocar a sua palavra em prática. Escutar Deus. Para que a paz aconteça, nosso meio, o conteúdo da missão é a paz. Mas para que a paz aconteça, 4 relações são fundamentais. Uma primeira relação é essa, a relação com Deus. Uma relação de retidão. E a essa relação de retidão, ela implica obediência, saber ouvir, saber escutar Deus e colocar o seu ensinamento em prática. Depois, uma segunda relação que é importante é a relação com os nossos semelhantes. E uma relação de retidão com os nossos semelhantes implica na caridade. Então, com Deus, obediência. Na relação com os semelhantes, na caridade. Depois, na relação com o mundo, uma relação de retidão. Uma relação com o mundo significa cuidado. E é triste quando a gente vê esse tempo de calor insuportável, que às vezes quem tem assim um nariz assim tão sensível, sempre chega a sangrar, quando vê fogo alastrando para tudo que já está quente. E aí, meu Deus. Então, a relação de retidão com o meio ambiente, com o mundo, significa cuidado. Depois, a relação com a gente mesmo significa, a relação de retidão com a gente mesmo significa o zelo pela dignidade que cada um de nós foi feito, a imagem de Deus. Então, o zelo pela dignidade. Então, quando essas 4 relações acontecem, relação de retidão minha comigo mesmo, o zelo pela dignidade. Relação de retidão minha com o outro, o zelo pela caridade. Relação de retidão minha com o meio ambiente, o zelo pelo cuidado. Relação de retidão minha com Deus, significa o zelo pela obediência. Quando isso acontece, essa é a paz, no sentido bíblico da paz. Plenitude de bens. Agora sei que a vontade do Senhor Deus eu hei de ver na terra dos viventes. Mas em determinado momento a gente chega a ficar desanimado, não é verdade? Aí o Evangelho lembrou: olha, vocês estão sendo enviados, estão de ovelhas também. De novo. Eu vou voltar para trás, estou no meio, vou voltar para trás. Tenha coragem, eu venci o mundo, já dizia Jesus, então, de ter essa consciência, sei que a vontade do Senhor Deus é viver na terra dos viventes. Sabemos por quê? Porque Deus é bom e Ele nos fortalece para que possamos, mesmo em meio às adversidades, insistirmos na arte de sermos missionários. E aí foi belo o testemunho de Jó, está sofrendo um bocado, já não aguenta mais aqueles amigos, entre aspas, que estão ali diante dele. E aí qual é a reação de Jó? Foi do Salmo, né? Sei que o meu Redentor está vivo, eu mesmo o verei, meus olhos o contemplarão. Ou seja, não obstante todas as dificuldades. Aí Jó manifesta essa sua confiança, que é a mesma do salmista. Prezados irmãos e irmãs, que o Deus de bondade nos ajude verdadeiramente a crescermos na intimidade com Ele, para que possamos ser semeadores da paz no mundo em que nós vivemos. E já que a gente está falando de missão, cabe recordar uma coisa bonita do nosso padroeiro. Tem muitas coisas bonitas.
Certa vez ele chamou o irmão Leão e falou assim: vamos numa determinada cidade evangelizar, vamos fazer missão lá hoje. Aí eles foram, passaram o dia todo naquela cidade. Aí no fim da tarde, aí São Francisco disse lá para o Frei Leão: agora podemos ir embora, já fizemos a missão. Aí o Frei Leão: missão, está não falando nada, passamos aqui o dia todo. Disse para você: todas as pequenas coisas que nós fizemos, o simples fato de pequenas ajudas, ajudar a atravessar a rua, ou uma coisa ou outra, tudo que nós fizemos aqui, isso é evangelização, isso é missão. Então São Francisco de Assis tinha essa firme convicção de que muitas pessoas certamente nunca irão ler o Evangelho. A única oportunidade que muitas pessoas terão para conhecer o Evangelho é lendo através de nossas atitudes. Bonito isso, né? Isso é ser missionário. Isso é ser missionário, verdadeiramente missionário. Não leva nada, nem bolsa, nem sacola, nem sandália, não leva nada, leva a si mesmo, que está cheio da experiência da bondade de Deus na sua vida, e isso que comunica com as pessoas. Que o Deus de bondade possa de volta nos ajudar para que cada vez mais no mundo em que nós vivemos, a nossa comunidade saiba dar a sua contribuição na arte de evangelizar. Que assim seja. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Senhor, conduzi a vossa igreja para que seja missionária e anuncie o vosso reino de paz e justiça a todos os povos e nações. Dizemos: Ouvi, Senhor, a nossa oração. Senhor, dirigi a preocupação dos nossos governantes para a saúde pública, para que busquem assegurar ao povo, sobretudo aos mais carentes, a possibilidade de uma vida saudável e produtiva. Dizemos: Ouvi, Senhor, a nossa oração. Senhor, dá esperança aos que sofrem tribulações, para que sejam firmes e perseverantes na caminhada da fé. Dizemos: Ouvi, Senhor, a nossa oração. Senhor, fortalecei os laços de amor e fraternidade entre os membros de nossas comunidades, para que convivamos com verdadeira família de Jesus. Dizemos: Ouvi, Senhor, a nossa oração. Senhor, fortalecei em sua imensa misericórdia os doentes, os pobres, as vítimas, os refugiados das guerras e tragédias naturais. Dizemos: Ouvi, Senhor, a nossa oração. Tudo isso nós nos pedimos a paz e internet do teu Filho, e convosco viver na unidade do Espírito Santo. Amém.